inovação, criatividade, liderança, determinação. Cada um com o seu sonho. O que eles têm em comum? A escolha. A escolha que faz toda a diferença. Venha para a Metropolitana. Nós iremos com você. Vestibular 2020. Inscreva-se pelo site metropolitana-ro.com.br. Provas dia 1º de dezembro. Metropolitana. Escolha fazer a diferença. Novas possibilidades geram oportunidades. É preciso experiência para oferecer um novo curso de medicina. Faça medicina na Metropolitana. Inscrições abertas pelo site metropolitana-ro.com.br. Provas dia 1º de dezembro em Porto Velho e Brasília. Medicina Faculdade Metropolitana Rondônia. Uma nova possibilidade para você realizar o sonho de ser médico. Bem-vindo ao Centro Universitário dos seus sonhos. Os laboratórios têm tudo de mais moderno para você praticar durante o curso. Aqui você pode viver uma experiência universitária única e completa. Inscrições abertas para o vestibular pelo site bestfinca.com.br. Provas dia 1º de dezembro. Esse centro universitário poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas está aqui em Porto Velho, Rondônia. Centro Universitário Aparício Carvalho. Venha viver essa experiência. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E hoje com uma entrevista bastante especial, Amanda Mello. Amanda Mello é perita criminal, é formada em farmácia e em direito. Já veio no estado umas 5 vezes. E hoje estamos aproveitando essa grande oportunidade para trazê-la em Sala de Opinião. Bem-vinda, Amanda. Obrigada, eu não sabia se eu falava bem-vindo também para o senhor, eu imagino. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, doutor Aparício. É tanto uma honra poder voltar novamente a esse estado que me acolheu tão bem, por diversas vezes, por 5 vezes na verdade, e mais a primeira vez aqui sendo entrevistada. Então eu estou muito honrada, estou muito feliz e agradeço demais o seu convite. Amanda, esse programa vai para 196 TVs universitárias em todo o Brasil. E para nós é muita honra poder dividir o seu conhecimento com todo o Brasil. E, logicamente, que nós gostaríamos que você falasse um pouquinho de você, né? Farmacêutica, formada em Direito, exatamente, perita criminal. Exatamente. O que fez você buscar a perícia criminal? Bom, primeiro, assim, eu fico muito feliz que esse conhecimento esteja sendo levado para tantos e tantos locais, para tantas casas. Quanto mais a gente difundir o conhecimento, melhor é para a nossa sociedade, que às vezes não tem como conseguir esse conhecimento, e ainda mais alguns que são tão específicos que a gente faz uso de locais como esses, de programas como o seu, para levar informação para tantas pessoas que carecem daquilo, que principalmente, o que eu falo, que estão um pouco perdidas com relação a futuro profissional, com relação a que rumo tomar. Então, a partir do momento que a gente começa a discutir sobre uma profissão que não é tão conhecida, que não é tão falada, a gente pode despertar, né, um futuro profissional que está aí do outro lado, de repente, que estava sem saber para onde ir, para onde começar, ou que estava desesperançoso, sem saber se poderia conseguir finalmente dar um rumo assim, profissional à sua vida. Eu sempre levo isso nas diversas palestras que eu faço, né? Eu sou formada em farmácia, sou formada em Direito, e eu passei a atuar levando um pouquinho, não falo nem do meu conhecimento, mas trocando experiências por esse Brasil todo e principalmente levando um pouquinho de esperança para pessoas que se sentiam tão perdidas, que não sabiam por onde começar ou que não sabiam se ainda seriam capazes. Eu tenho 37 anos, então muitas pessoas olham para mim assim e falam assim, nossa, nessa idade eu ainda consigo realizar tanta coisa. Eu fiz, gente, vocês não têm noção do tanto de coisa que vocês conseguem realizar. Eu entrei na perícia criminal, sou servidora pública, sou concursada da Polícia Civil do Estado da Paraíba, eu entrei com 30 anos de idade. Então eu já entrei, eu fugi aquela regrinha das pessoas que saem da faculdade, vão estudar para concurso público, se trancam e depois de 3, 4 anos, com 20 e poucos anos passam. Não, eu fui depois dos 30. Eu fui nomeada mesmo com 31 para 32 anos. Então, eu gosto sempre de falar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que, porque pararam a vida para ter filho, ou porque pararam porque tiveram um problema pessoal, tá tarde para fazer um concurso, ou tá tarde para
começar uma faculdade novamente, e eu faço questão de falar isso, que não está de jeito nenhum. Eu comecei a faculdade de Direito depois de concursada. Então, eu comecei depois dos meus 30 anos. Me formei só há 2 anos. Então, eu digo que a minha vida começou mesmo depois dos 30. E quantas pessoas que podem estar em casa agora vendo, se achando que não são mais capazes, porque de repente estão com 40, 50 anos e que, de jeito nenhum. Eu me formei em farmácia, primeiramente, pela Universidade Federal da Paraíba. Eu entrei no curso de farmácia em 2000 e pouquinho, mais ou menos, me formei e prestei o concurso para perito oficial, que é esse nomezinho que a gente dá para os peritos que são concursados, da Polícia Civil da Paraíba. Eu fiz mestrado e especialização na área de farmácia também. Eu fiz especialização em genética e biologia molecular pela Universidade de Pernambuco. E eu gosto de falar para as pessoas assim que na época eu não tinha grana nem para pagar um transporte para ir para Pernambuco. Eu queria muito, eu gostava muito de genética na época que eu fiz faculdade de farmácia. Me apaixonei pela genética. E aí eu queria fazer um estudo maior na genética. E na Paraíba não tinha, o lugar mais próximo era Pernambuco. Doutor Aparício, eu pegava um ônibus toda sexta-feira, ia assistir a aula e voltava após as aulas para Paraíba, porque o ônibus era R$16. Então dava para eu ir, dava para eu voltar. Eu não podia era pagar uma estadia lá, eu não podia pagar um carro, eu não podia pagar uma gasolina. Mas eu ia. E eu fiquei nessa por 2 anos. Indo e voltando, indo e voltando. Fiz mestrado em tecnologia farmacêutica pela Universidade Federal da Paraíba também. É igual ao meu curso de farmácia. E prestei o concurso público. O concurso sempre foi um sonho da minha vida. Não o fato de ser servidora pública, mas de ser policial. Desde criança eu quis ser policial. Eu não sei de onde isso vem, eu já nasci com isso. Mas quando eu era menina, eu lembro todas as brincadeiras, né, das amigas, 6, 7 anos, era aquelas brincadeiras bem de menina. Eu gostava da polícia, da brincadeira de polícia, de bandido, era o que eu curtia. Eu brinco assim, dizendo que as minhas mulheres, eu até falo nas minhas palestras geralmente, que você é porque nasce. As minhas bonecas, doutor Aparício, elas não tinham perna, não tinha cabeça, não tinha braço. Mas não é porque eu era bagunceira. Não era macabra, não? Eu simulava esquartejamentos, eu simulava mortes. Aí eu lembro assim que minha mãe falava, menina, pelo amor de Deus, você não pode ser normal? Uma criança que fica, né, esquarteja. Eu fiz, só que aí eu entendi que não é, o prazer não estava em desmembrar as bonecas, o prazer estava em investigar o que aconteceu, que eu mesmo criava na minha cabeça o que aconteceu ali, qual boneca que tinha feito isso. Então, graças a Deus, eu não tinha essa psicopatia. O desejo era na investigação criminal. E eu cresci com isso, que eu não sei de onde veio. Eu só não sabia qual cargo dentro da Polícia Civil que eu ia ter. Na época, mais ou menos 1900 e pouco, início dos anos 2000, a gente não tinha esse boom de informações que a gente tem hoje, né? Com redes sociais, com aplicativos de vídeos, com essa difusão maior do conhecimento por meio da tecnologia. Então, para a gente era mais difícil, a gente tinha que ir atrás de livros, tinha que tentar conhecer um profissional mesmo da área para te explicar sobre isso. E eu fui atrás, num trabalho de formiguinha. E aí, assistindo um filme, eu descobri o trabalho do perito criminal. Em 1994, eu assisti um filme que mudou minha vida. E aí eu descobri e foi justamente a siglazinha que eu uso, CSI. O CSI é uma nomenclatura para o perito que atua nos Estados Unidos, que é o Criminal Scene Investigation. E eu vi num filme a figura do CSI. E eu disse, caramba, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Porque assim, eu já conhecia, era normal as pessoas conhecerem a figura do delegado, né? A figura de um juiz, de um promotor, mas dentro da polícia o delegado. Você não conhecia outras figuras, né? E aí eu pude conhecer a do perito aí. E eu fiz, é isso que eu quero. Eu não quero coordenar uma investigação. Eu quero ser a pessoa que diz o que aconteceu. Então eu não quero só o trabalho do delegado que coordena, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Não. Eu quero dizer para o delegado, foi isso que aconteceu. Eu quero ir na frente de um juiz e dizer, quem me matou foi essa pessoa, essa aqui é inocente por causa disso. E aí eu me descobri. E aí eu comecei a ler e fui descobrindo os passos que eu teria para chegar nessa profissão. Que aí eu vi que eu tinha que fazer um concurso, eu vi as formações em nível superior que poderiam atender essas prerrogativas do concurso, e foi aí que eu fui fazer farmácia. Então tudo foi muito pensado na minha vida. Eu sempre fui muito determinada.
Eu sou aquela pessoa que acorda cedo, traça os objetivos do dia, do mês, do ano e vai-se embora fazer. E aí eu consegui, após a formatura em farmácia, prestar o concurso público, que se exige nível superior, e virei perita criminal. E esse é um resumozinho da minha história. E na sua família tinha algum policial? Ninguém. Não tinha ninguém. Ninguém. Houve algum crime, né? Não, se eu acredito, não teve nada. Eu apenas tinha, eu nasci com esse desejo, eu quero ser polícia. Eu achava lindo o trabalho policial, eu lembro eu criança, saía na rua, eu via os policiais fardados, eu via no noticiário na TV, que hoje está meio invertido. Hoje a gente liga um noticiário de TV, a gente vê o policial mais como bandido do que como um herói. E isso me preocupa muito. E é uma bandeira, uma luta pessoal que eu carreguei, sabe, para defender e voltar ao tempo que eu era criança de se olhar o policial com orgulho. Então foi unicamente, eu tinha orgulho daquilo, eu queria ser aquilo. Essa é a Amanda. E vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Inovação, criatividade, liderança, determinação. Cada um com o seu sonho. O que eles têm em comum? A escolha. A escolha que faz toda a diferença. Venha para a Metropolitana. Nós iremos com você. Vestibular 2020. Inscreva-se pelo site metropolitana-ro.com.br. Provas dia 1º de dezembro. Metropolitana. Escolha fazer a diferença. Olá, eu sou o Dr. Luan Felipe Botelho Souza e eu sou o coordenador do curso de Biomedicina do Centro Universitário Aparício Carvalho. A Biomedicina oferece um curso de graduação inovador e alinhado às novas tecnologias e tendências da área da saúde. Além disso, temos os professores mais qualificados e a melhor estrutura de laboratórios. Tudo isso possibilita aos acadêmicos aulas práticas mais dinâmicas e com excelência. Toda a estrutura que você precisa tem na finca. Novas possibilidades geram oportunidades. É preciso experiência para oferecer um novo curso de medicina. Faça medicina na Metropolitana. Inscrições abertas pelo site metropolitana-ro.com.br. Provas dia 1º de dezembro em Porto Velho e Brasília. Medicina Faculdade Metropolitana Rondônia. Uma nova possibilidade para você realizar o sonho de ser médico. Bem-vindo ao Centro Universitário dos seus sonhos. Os laboratórios têm tudo de mais moderno para você praticar durante o curso. Aqui você pode viver uma experiência universitária única e completa. Inscrições abertas para o vestibular pelo site bestfinca.com.br. Provas dia 1º de dezembro. Esse centro universitário poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas está aqui em Porto Velho, Rondônia. Centro Universitário Aparício Carvalho. Venha viver essa experiência. Voltamos com sala de opinião e aqui com Amanda Mello. Ela é perita criminal, farmacêutica, advogada e percorre o Brasil fazendo conferência, fazendo palestras. E hoje ela está aqui em Porto Velho, Rondônia, no Centro Universitário Finca, onde fará uma das suas palestras para a turma de biomedicina. Doutora Amanda, qual é o caminho para ser perito? Uma das perguntinhas que eu mais escuto. Hoje, graças a Deus, as pessoas estão interessadas pelo trabalho do perito, né? As redes sociais trouxeram isso. Antes ninguém nem sabia, e depois eu conto um pouquinho da história, porque eu iniciei aí querendo divulgar esse trabalho da perícia. Mas para ser perito, gente, é o seguinte, a gente tem peritos que atuam de forma oficial, representando o Estado. São peritos que atuam na investigação criminal, né? Estão ali alicerçando o direito penal, o processo penal no que o Estado necessita. Esse tipo de perito, ele tem que ser obrigatoriamente concursado. É feita uma prova de conhecimento, de títulos, de aptidão física, de aptidão psicológica,
e algumas outras que o certame pode exigir. Por exemplo, na minha prova também teve prova de computação, né, de digitação. Não sei por quê, mas teve. Então, a gente tem esse tipo de perito que ele é o concursado. Ele tem que submeter a um certame público. Mas a gente também tem peritos que atuam de forma privada. A gente tem os que atuam na seara civil, auxiliando o direito civil no que ele necessita. E a gente tem peritos que atuam de forma privada na seara criminal, porém não auxiliando o Estado, mas auxiliando as partes. Por exemplo, eu represento o Estado, eu atuo no local de crime e eu faço um laudo ao final, que é o documento no qual o perito traz todos os seus apontamentos e a sua conclusão. Aquele meu laudo pode beneficiar ou prejudicar alguém. Então, o réu pode ser beneficiado ou prejudicado com aquele meu laudo. Quando o réu é prejudicado, ele vai tender a querer rebater aquilo. Então, ele pode contratar um perito particular para fazer uma outra análise. Isso seria um auxiliar? Um auxiliar técnico. O nomezinho, na verdade, é assistente técnico, que está previsto no artigo 159 do Código de Processo Penal. As partes são livres para contratar assistente técnico, desde que o juiz autorize a entrada do assistente técnico no processo. Então, a gente tem essa atuação privada também. Fato é que, público ou privado, o perito tem que ser portador de diploma de nível superior. Isso é obrigatório. Qual nível superior é exigido? Qualquer um, em regra. O artigo 159 do Código de Processo Penal fala que a única exigência é um diploma de nível superior. E esse diploma, claro, tem que ser reconhecido pelo MEC. A graduação, ela, em regra, não é exigida de forma específica, porque o trabalho pericial ele é multidisciplinar. Ele abrange muitos campos de conhecimento, então você não pode restringir a formações específicas. A gente tem perícias que requerem conhecimento de engenharia, de biologia, de física, de matemática, de ciências contábeis. Então, os certames, eles tendem a respeitar essa forma generalista que o Código de Processo Penal traz. Porém, há algumas instituições, alguns institutos de polícia científica ou de polícia civil ou de polícia federal, que eles acabam elencando algumas áreas de formação para concorrer ao cargo. Mas isso é algo específico da instituição. É uma profissão que, de repente, ele está precisando. Vamos dizer que aqui em Rondônia tivesse poucos peritos com formação em engenharia. E aí se estaria com uma dificuldade para atender, por exemplo, acidente de trânsito, acidente de trabalho. Então, num próximo e eventual concurso, se abriria vagas específicas para engenheiro para garantir que eles vão entrar naquilo. Mas, em regra, é a formação em nível superior que é exigida, podendo em alguns concursos se pedir uma graduação específica. Então, é isso. Atuação privada ou atuação pública. A atuação pública obrigatoriamente vai representar o Estado na seara criminal. A pública pode ser tanto a privada, tanto na pública como na privada. Eita, eu confundi tudo agora, o senhor se confundiu. Vamos voltar. A gente tem peritos que podem atuar de forma privada ou de forma pública. O de forma pública são os concursados, que atuam na seara criminal. E os que atuam de forma privada são aqueles que não se submetem a concurso, podendo atuar tanto na civil quanto na criminal. Agora deu para entender, né? Fato é que todos exigem nível superior. Professora, a senhora, mulher, jovem, bonita, Obrigada. perícia criminal. Isso às vezes incomoda as pessoas. Expressões a senhora sofre? Incomoda muito. As pessoas não entendem. Mas por quê? Mas por que você faz isso? E assim, hoje a gente ainda teve, por conta das séries norte-americanas, principalmente a série de CSI, trouxe uma espetacularização dessa profissão. As pessoas passaram a entender, passaram a compreender. Mas quando eu entrei, que nem tinha isso, era mais complicado. O que você faz? Você carrega defunto? E eu dizia, não, quem faz isso é um coveiro, a gente faz umas coisas a mais. Mas até hoje as pessoas dizem, como é que... Porque assim, eu atuo, o perito ele pode atuar em diversas áreas. Pode atuar em nível de laboratórios, forenses, como papiloscopia, DNA, balística e por aí vai, ou ele pode atuar em cena de crime. Em cenas de crime, ele pode atender crimes contra o patrimônio ou ele pode atender crimes contra a pessoa. Eu atuo em crimes contra a pessoa.
Então, eu atuo em locais onde ocorreu um homicídio, onde ocorreu um suicídio, onde aconteceu um acidente que culminou obrigatoriamente em morte. Então, isso espanta as pessoas. E assim, o plantão nosso é de 24 horas. A maioria das ocorrências vão ocorrer na madrugada. Então, tá na madrugada a gente adentrando comunidades críticas, examinando cadáver, entrando em mata, descendo barranco. E isso espanta realmente as pessoas não conseguem entender. Eu digo assim, acho que é por isso que até hoje eu não casei, porque é difícil. É difícil. Mas assim, eu sou muito realizada com a minha profissão. A senhora já atuou aonde, professora? Quais são os lugares que a senhora já atuou? Então, se eu imaginar, ó, a gente pega... a gente tem no Brasil uma criminalidade muito intensa. Então, a gente nunca tem plantões que são calmos. Plantões que a gente fala, quiseram, que não dão nada. E os locais que a gente vai nas ocorrências são os mais variados. A gente adentra tanto comunidades, principalmente por conta de conflito envolvendo o tráfico de drogas. Esse é o principal fator de mortes que a gente tem, não só na Paraíba, mas no Brasil inteiro. Muitas vezes esses cadáveres tem uma tentativa de ocultação, então às vezes eles são enterrados numa mata, então a gente também vai à mata. Às vezes eles são jogados dentro de rios, então a gente também muitas vezes vai tirar o cadáver de dentro de um rio, de dentro de um mangue. E aí das mais diversas zonas rurais que a gente tem, áreas bem longínquas, de difícil acesso, que às vezes você não consegue nem passar de carro, você tem que andar assim de 3, 4 quilômetros a pé para conseguir atender uma região. Na Paraíba a gente tem muito canavial. A Paraíba, ela vive muito, principalmente João Pessoa, da cultura usineira. A gente tem muitas usinas que vivem da cana-de-açúcar. E tem os canaviais, que são as plantações de cana-de-açúcar. A gente tem um índice de morte muito grande nos canaviais, porque é um local onde se faz muita ocultação de cadáver, né? Mata e se leva até um canavial e se joga lá, porque realmente, se vê a estrutura do canavial quando a cana está crescida, é difícil você conseguir realmente ver o que está ali dentro. Aí geralmente se descobre ou quando está fazendo a queima da cana e aí o cadáver aparece, mas é muito comum. Então, canaviais, mangues, rios, barracos, né, interiores de comunidade e até bairros mais nobres, mais sofisticados, principalmente no conteúdo de suicídio, que a gente atende muito. Então, assim, vai para todo canto. Apesar de todo o preparo da senhora como perita criminal, por ter uma formação farmacêutica e de direito, o que choca a senhora? De verdade, não é a morte, não é... Uma vez me fizeram essa pergunta e eu fiquei, meu Deus do céu. Aí só bastou um plantão para eu descobrir. Não é o tipo da morte, não é a pessoa que morreu, se é nova, se é idosa. É a miséria que eu vejo. Doutor Aparício, a gente não tem noção da miséria, até conviver com ela diariamente. Não tem, e isso choca. A gente vê a miséria passando no nosso carro, mas aquilo não é 10% da miséria real. Nesse trabalho, a gente adentra as comunidades, a gente descobre um mundo que você não acha que existe, que você olha assim e diz, como é que essa pessoa vivia aqui? Como é que isso aqui... Isso choca demais. Como é que as pessoas vivem naquela condição que não é mais nem subhumana, é abaixo, e eu não sei que palavra usar para isso. Isso me choca, isso me faz voltar para casa, assim, sabe? É um familiar que foi morto, que morava numa situação dessa e que um parente sobreviveu, dizia, como é que esse parente vai viver nisso, sem esse familiar? Não entra na cabeça, sabe? Então isso é o que tira meu sono muitas vezes. Duro. É difícil. De você chegar em casa e dizer, vou tomar meu banho, vou deitar na minha cama, vou fazer minha refeição, quando você acabou de sair de um local que você não entende como é que a pessoa sobrevive naquilo. Então, isso é muito chocante. Aí, acaba que você vai entrando, eu entro assim, vez ou outra, de você dizer assim, como é que eu posso sentar aqui e fazer essa refeição, presenciando aquilo e naquelas condições? Você começa a achar que você... Não é legal você ter aquilo, ter aquela vida, porque as pessoas vivem daquela forma horrorosa. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é aí onde vem também o seu psicológico ser trabalhado, a sua fé ser trabalhada, para que você não pire, porque o mundo é muito cruel. Há muita maldade em todo canto, há muita pobreza em todo canto. Mas a gente tem que viver. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião
e já voltamos. Inovação, criatividade, liderança, determinação. Cada um com o seu sonho. O que eles têm em comum? A escolha. A escolha que faz toda a diferença. Venha para a Metropolitana. Nós iremos com você. Vestibular 2020. Inscreva-se pelo site metropolitana-ro.com.br. Provas dia 1º de dezembro. Metropolitana. Escolha fazer a diferença. Novas possibilidades geram oportunidades. É preciso experiência para oferecer um novo curso de medicina. Faça medicina na Metropolitana. Inscrições abertas pelo site metropolitana-ro.com.br. Provas dia 1º de dezembro em Porto Velho e Brasília. Medicina Faculdade Metropolitana Rondônia. Uma nova possibilidade para você realizar o sonho de ser médico. Estamos no laboratório de microscopia da faculdade, onde os alunos analisam os elementos celulares nas amostras de sangue, que chamamos de hemograma. Isso garante a associação dos aprendizados nas aulas teóricas com os achados clínicos nas aulas práticas. Sou a professora Tássia Ferreira, professora de hematologia do curso de biomedicina do Centro Universitário Paris Carvalho. Bem-vindo ao Centro Universitário dos seus sonhos. Os laboratórios têm tudo de mais moderno para você praticar durante o curso. Aqui você pode viver uma experiência universitária única e completa. Inscrições abertas para o vestibular pelo site vestefinca.com.br. Provas dia 1º de dezembro. Esse centro universitário poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas está aqui em Porto Velho, Rondônia. Centro Universitário Aparício Carvalho. Venha viver essa experiência. Voltamos com Sala de Opinião, aqui com a Amanda Mello. Ela é perita criminal, advogada, farmacêutica. E eu comentava aqui, né? Jovem, bela, né? Mulher, tratando e fazendo perícia em crimes, muitas vezes muito bárbaro. A emoção e o seu chegar para uma perícia, doutora. Você fala isso. Primeiro, muito obrigada, né? Mas aí me lembra alguns fatos. Teve um que eu já fiz, que foi assim, o que mais ficou registrado na minha cabeça, porque acabou que foi cômico. A gente tem muito problema com relação ao isolamento e preservação da cena do crime, né? A gente vive no Brasil que eu chamo de espetacularização da cena de crime. As pessoas, em vez de quererem distância de uma cena de crime, elas querem ver e filmar e fazer foto e mostrar, mandar pro WhatsApp. Então, sempre tem muita gente. E aí, a gente coloca a fita zebrada, mas as pessoas vão empurrando aquela fita. Quando você vê, já tem gente dentro da cena de crime praticamente lhe dando opinião do que aconteceu. Essa é a verdade. E teve uma vez que tinha um rapaz que ele ficava, o tempo de dizer, afasta aí, por favor. E ele ficava avançando a fita, só ele. Eu dizia, o senhor, por favor, se retire, o senhor afasta. Quando eu pedi assim umas 3 vezes, eu falei, se o senhor avançar novamente, eu vou lhe dar ordem de prisão. E eu mesma vou prender o senhor. Aí ele olhou pra mim e fez, pois me prenda, que é tudo que eu quero. Eu falei, pois me prenda, que é tudo que eu quero. Eu fiz, meu Deus. Não, aí eu não tenho... Aí eu chamei o capitão da PM e disse, pois prenda, é ele. Agora ele fez, não, era a senhora. Eu falei, é engraçado, agora vai. Aí ele foi lá com o cara da PM. Então, essas situações, elas existem e a gente tem que levar. Eu recebo muita mensagem nas minhas redes sociais, que é onde eu faço a divulgação da perícia, aí eu tenho umas mensagens que são assim, queria morrer para você fazer perícia. Eu falei, que absurdo, minha gente, você não sabe o que fala. Queria morrer para você fazer perícia. Precisa morrer mesmo, ou se tiver quase morto, você vem. Aí assim, tem essas piadinhas, sabe? Mas acontece em todo canto, toda profissão. Aí tem uns vídeos assim, vou cometer um crime para você me prender. Aí sempre tem aquelas piadas prontas, né? E doutora, assim vai. Com relação ainda a esse perito criminal, logicamente, cenas de crime, cada coisa é muito bárbara, né? Além da pobreza que a gente enfrentamos, que choca muito, a senhora, desses crimes em que a senhora é convocada para fazer a perícia, algum desses casos que mais chocou a senhora no Brasil? Vamos lá.
Suicídio sempre choca muito, porque assim, como eu falei, a criminalidade que a gente vive é enorme, porque a gente tem um país que está dominado por tráfico de drogas. Essa é a verdade. Então, a maioria das mortes que a gente vê são mortes de pessoas que estão relacionadas a tráfico, de pessoas danosas à sociedade. Então, aquilo já te blinda um pouco, porque tu sabe, o cara estava fazendo coisa errada, o outro algoz dele veio, matou, então você vai lidando mais. Mas quando você trata de suicídio, não são pessoas obrigatoriamente ali que são bandidas, que estavam fazendo coisas erradas. São pessoas que estão passando por uma dificuldade na vida e num momento de desespero atentaram contra a própria vida. Então as cenas de suicídio já lhe incomodam um pouco mais. E aí eu já fiz uma que era uma moça muito jovem, que tinha acabado de separar do marido e que foi o próprio filhinho dela de 5 anos de idade que encontrou a mãe morta, e quando eu cheguei na cena eu tive que conversar com o menino. Então não era nem mais mas pelo ambiente que você estava ali, de uma criança de 5 anos que encontrou a mãe morta, que, sabe, isso é muito complicado. Então o ambiente, ele pesa muito mais do que o próprio cadáver em si, né? Quem fica vivo, aquele sofrimento, aquela dor. Fora essas situações, eu já passei por 2 outras que foram situações de feminicídio, companheiro matando a mulher. Um deles ele simulou o suicídio da moça, mas a perícia tem como compreender que trata-se de uma simulação que na verdade foi um homicídio, e que foi um caso, teve um trabalho bem bonito da equipe pericial, eu estava no meio, e que a gente conseguiu provar que a tese de suicídio apontada por ele era mentirosa, que foi ele que matou, ele vai até a júri popular ainda. E ontem, eu estava acompanhando esse caso, foi a júri popular um outro caso de um rapaz também que matou a namorada, que ele dizia que não, ele matou por meio de uma gravata. Externamente não deixa muitos elementos, mas internamente, a nível de necrópsia, você enxerga todo esse dano ao corpo por meio daquilo, e são as provas utilizadas para incriminar. Ele negava o crime, mas as provas periciais são provas técnicas, eram muito claras, e ontem ele foi condenado a 18 anos de prisão por isso. Então, a gente tem, nesses casos, por exemplo, de feminicídio, o primeiro caso da moça que teve o suicídio simulado, eu lembro que quando a gente revelou o que tinha acontecido, teve uma coletiva de imprensa, e eu via que tinha um senhor que estava acompanhando a coletiva, que ele estava muito emocionado. E quando terminou, ele veio e me deu um abraço. E isso me marcou muito, eu não sabia quem era. E ele se apresentou, disse que era o pai da moça que tinha morrido, e me agradecia porque agora ele teria paz na vida. E eu não entendi, mas como é que ele tem paz na vida? A filha dele morreu, ela foi assassinada pelo próprio marido. Era uma moça jovem, 25 anos. E eu perguntei a ele, eu fiz, mas não é doloroso para o senhor do mesmo jeito? Ele fez, não, minha filha, porque eu estava sem dormir achando que minha filha tinha tirado a própria vida. E isso eu não conseguia aceitar, isso eu não ia conseguir viver. Agora que eu sei que não foi ela que fez, que foi ele, eu vou ter paz. E a justiça que seja feita. Então aquilo me marcou muito, sabe? Então a gente vai vivendo. E assim, coisas que eu não sabia, crianças se suicidam. E isso me chocou muito. Eu já peguei casos de criança de 8 anos, criança de 12 anos. Então isso vai lhe chamando a atenção para um mundo que é completamente aquém daquilo que você achava que existia. Um mundo que é cruel, um mundo que não é perfeito e que você vai lidar com aquelas situações. Doutora, quais os casos mais importantes em que a senhora pode citar do trabalho, da atuação na perícia criminal no Brasil? Com certeza eu cito o caso Nardoni, que foi um caso que mostrou realmente o poder da perícia. É um caso do ano de 2008, em que choca até hoje. Que choca até hoje. Uma menininha que foi morta pelo pai, pela madrasta, que nunca confessaram crime, mas que foram condenados mediante as provas técnicas. Veja, aquilo ali, só eles presenciaram a cena. A menina caiu ali, como eles contam, foi arremessada por um assaltante, por um bandido. Se não tivesse o trabalho da perícia, era aquela história que ia ficar. Aquela mãe nunca teria paz porque não saberia a história verdadeira, nem a menina teria a justiça que é direito dela. E aí a perícia veio e mostrou não só quem fez, mas como fez, de que forma fez, em que momento fez. E isso foi fantástico.
Então, eu acho que o caso Nardoni é uma das perícias mais emblemáticas que a gente tem no Brasil e que mostra o quanto o nosso trabalho é imparcial, principalmente, ele não tem lados. A gente não beneficia defesa, a gente não beneficia acusação. A gente beneficia a verdade dos fatos. Se aquilo vai ser bom para um ou para outro, já não é conosco. Mas a gente apresenta os fatos como aconteceram. Foi isso que foi feito no caso Nardoni. E mostrando que não importa de que forma seja feita, não há crime perfeito. O que pode ter é uma investigação mal feita. Mas crime perfeito ele não vai acontecer. E pode passar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aquilo vai ser mostrado, aquilo vai ser comprovado e a prova técnica vai ser apresentada ao processo. Foi isso que foi feito no caso Nardoni, sem dúvida é um dos casos mais emblemáticos. A pressão da família, a pressão das pessoas envolvidas no assassinato, num crime dessa natureza, é muito grande em cima do perito? É. Mas a gente é como se a gente ficasse um pouquinho mais escondido. A família, a sociedade vai muito à delegacia, vai muito ao Ministério Público, cobra muito deles. A gente tem mais a pressão que a interna, porque se cobra deles, eles cobram de nós. A população ainda não tem esse livre acesso a nós, como, por exemplo, vai numa delegacia, vai num tribunal, tem acesso à promotoria, mas a gente recebe muita pressão porque a gente dá os elementos que esses órgãos precisam, que um delegado, que o Ministério Público precisa, que um juiz precisa. Então, essas figuras são as que nos pressionam, porque nós damos os elementos probatórios para eles. E a sociedade, de forma indireta, nos pressiona. E os questionamentos com relação à perícia realizada pela senhora? Como que a senhora lida com relação a isso? Não, a gente, quando solta um laudo, a gente tem a certeza daquilo. O perito sempre responde de 3 formas: que sim, que não, ou que não é possível atestar mediante os vestígios analisados. Então, quando o perito libera uma dessas 3 alternativas de resposta, ele tem certeza do que ele está fazendo. E o perito é livre para ter as suas conclusões. Ah, Amanda, mas depois de 10 anos foi visto que não era assim como esse perito achava. Ok, naquele momento que ele analisou, naquele momento que ele foi apresentado, foi isso que ele concluiu. Então, o primeiro caso que eu fiz, eu tive muito medo para soltar um laudo. E eu conversei com um amigo meu, justamente assim, se me questionarem, se eu não tiver certeza. E esse meu amigo, que era mais experiente, ele me disse assim: Amanda... Faz parte do... E o seu laudo, veja, você assina, mas quem está dizendo o que aconteceu... Aí começou a citar grandes cientistas, autores famosos de livros de medicina legal, de criminalística, de balística, porque a perícia, ela é ciência. O perito não fala o que ele conclui, mas o que a ciência concluiu. O nosso trabalho é técnico, é científico. Ele não é feito de forma de achismos, de subjetivismos. Então, por exemplo, se eu digo que a pessoa matou a outra numa forma de execução, eu vi elementos que me mostraram isso. Eu vi as características da borda da ferida, eu vi o tipo das manchas que me mostraram que a pessoa foi executada. Foi um tiro encostado, por exemplo. Não sou eu, Amanda, que estou dizendo isso, mas o autor tal, o cientista tal, que já apresentaram aquelas características de lesões e mostraram que isso significa aquilo. Por isso que o nosso trabalho, ele vem sempre embasado em bibliografias. Sempre traz referencial teórico, referências bibliográficas, porque nunca é o que o perito concluiu, é o que uma outra pessoa, cientista, estudiosa daquilo, concluiu. Você apenas está constatando. Então, isso lhe dá... e o também respaldo, né? O respaldo. E também a labuta diária, os anos de profissão, vai lhe dando mais segurança. Mas, claro, vão ter casos que você vai se deparar e que vai ser mais complicado, que você vai demorar mais a liberar o laudo, porque realmente você está em dúvida, mas a partir do momento que libera, é porque ele estava convicto daquilo. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião, mas já voltamos. Inovação, criatividade, liderança, determinação. Cada um com o seu sonho. O que eles têm em comum? A escolha. A escolha que faz toda a diferença. Venha para a Metropolitana. Nós iremos com você. Vestibular 2020. Inscreva-se pelo site metropolitana-ro.com.br.
Provas dia 1º de dezembro. Metropolitana. Escolha fazer a diferença. Novas possibilidades geram oportunidades. É preciso experiência para oferecer um novo curso de medicina. Faça medicina na Metropolitana. Inscrições abertas pelo site metropolitana-ro.com.br. Provas dia 1º de dezembro em Porto Velho e Brasília. Medicina Faculdade Metropolitana Rondônia. Uma nova possibilidade para você realizar o sonho de ser médico. Sou César Augusto, professor de farmacotécnica do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estamos no laboratório de farmacotécnica, onde são realizadas as aulas práticas para manipulação de medicamentos sólidos, líquidos, semissólidos e alguns cosméticos. Neste laboratório também é realizada a prospecção e síntese de alguns princípios ativos que são desenvolvidos em aula prática. Toda a estrutura que você precisa tem na finca. Bem-vindo ao Centro Universitário dos Seus Sonhos. Os laboratórios têm tudo de mais moderno para você praticar durante o curso. Aqui você pode viver uma experiência universitária única e completa. Inscrições abertas para o vestibular pelo site bestfinca.com.br. Provas dia 1º de dezembro. Esse centro universitário poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas está aqui em Porto Velho, Rondônia. Centro Universitário Aparício Carvalho. Venha viver essa experiência. Voltamos com sala de opinião, aqui com a doutora Amanda, e farmacêutica, advogada e perita criminal. A doutora Amanda está dando uma aula para todos nós sobre perícia criminal. Doutora, qual um quadro, como a senhora vê o quadro da perícia criminal no Brasil? Olha, doutor Aparício, nós já tivemos um quadro... E qual o papel, né? O papel, sim. Nós já tivemos um quadro muito pior. Hoje, a gente está começando a caminhar. A gente não está no quadro bom, mas a gente está caminhando para uma melhora, para um respeito, que é o que a gente sempre buscou. A perícia não era conhecida, consequentemente, não era valorizada, não era reconhecida pelo seu trabalho. Então, a gente carecia muito de investimentos, de material de trabalho, de valorização salarial, de melhores condições para atuação diária. A gente enfrenta locais insalubres, locais perigosos, e a gente nem sequer ganhava um colete à prova de bala para adentrar aquilo ali. A gente não recebia um aumento por insalubridade no salário para aquilo. E muitas das realidades das polícias científicas no Brasil continuam assim. Mas hoje, nós levantamos uma bandeira, nós chamamos a atenção para esse trabalho e principalmente para a importância dele, com o quanto ele é fundamental para a sociedade. Porque é esse trabalho é que traz a justiça, esse trabalho é que apresenta, esse trabalho é que traz a última voz de uma vítima, por exemplo. Então, hoje, nós começamos a ter um pouquinho mais de investimento, um pouquinho mais de reconhecimento, de valorização salarial, mas ainda estamos muito abaixo. Nós desempenhamos um papel, por exemplo, tão importante quanto de um delegado de polícia e ganhamos nem a metade, enfrentando os mesmos riscos, trabalhando, sendo nível superior do mesmo jeito. Então, assim, ainda é muito injusto. Mas, repito, aquilo que não é conhecido não é lembrado, e o que não é lembrado não é valorizado. Por isso que eu sempre fiz questão, desde que eu entrei nesse cargo, de fazer as pessoas conhecerem a perícia criminal. Não só os órgãos públicos, que nem eles nos conheciam, mas a própria sociedade, porque a sociedade vai falar por nós, a sociedade vai nos defender e vai clamar por nós. Material, as pessoas assistem os seriados norte-americanos, vocês fazem aquilo como eles fazem? A gente faz, mas não daquela forma, porque a gente não tem estrutura para aquilo, a gente não tem aquele material, a gente não tem aquela tecnologia. Mas por que não tem? Porque não há investimentos na gente. Doutora, algumas vezes se vê na mídia, geralmente na televisão,
alguns peritos criminais querendo dar um show, né, fazer espetáculo. E isso muitas vezes incomoda, não só quem está assistindo, mas a própria justiça. Né? Porque são 2, 3 peritos criminais no Brasil que muitas vezes despontam nesses crimes bárbaros, eles correm logo para poder assumir esse caso. O que acontece com isso? Bom, aí a gente vai ter várias possibilidades, analisar caso a caso. Alguns peritos, a partir do momento que começaram a se pronunciar na imprensa, a atrair certos holofotes, incomodou. Mas incomoda quem? Quem deixou de aparecer. É o primeiro ponto. Quem são as figuras que... Porque assim, a perícia apresentava as provas para aquele fato, mas quem é que divulgava essas provas? Sempre era um outro cargo. Quando a gente começou a querer mostrar, ei, somos nós que fazemos, nós resolvemos, nós elucidamos isso, quando a gente começou a falar, a gente tirou o holofote de outras pessoas. Então, isso, primeiramente, já incomodou. Aí, vamos lá. Mas tem um perito que não é só porque ele tirou o holofote, é porque ele fala demais, vamos ver qual é do que ele está falando. Porque, assim, a gente passa por uma corregedoria de polícia, então todos os nossos atos, eles são assistidos pela corregedoria. Então, se realmente ele está falando algo que extrapola ao que ele poderia fazer, ele vai ser punido administrativamente pela corregedoria, dependendo do patamar que chegou até criminalmente, por exemplo. Então, a gente tem que analisar casos e casos para aquilo, sabe? Então, cada perito, muitas vezes, tem uma forma de se manifestar. Eu vejo alguns que, por exemplo, nas redes sociais, colocam fotos de caso, fotos de cadáver, fotos... Eu já não gosto tanto de fazer isso. Eu nunca posto cadáveres, eu nunca falo diretamente sobre um caso específico que eu trabalhei para preservar a vítima, os familiares. Mas o perito poderia fazer isso? Depende do caso. Se ele não estiver ali expondo uma identidade, uma família, algo que vá trazer um certo desconforto a alguém, pode, porque é encarado como ciência. Então, naquele universo você pode fazer. Então é isso, você tem que olhar o caso a caso, de que forma aquele perito está se pronunciando, o que é que ele está falando, de que forma ele está atraindo os holofotes, se essa forma é positiva, se essa forma é negativa, se ele falou algo que não deveria ou se ele está agindo sem ética, porque quer atrair atenção. Então, para isso, a corregedoria que pode extrapolar a sanção administrativa e ir para uma sanção até criminal. Então, esse é o passo. No Brasil, o quadro de peritos criminados nos estados ainda é muito baixo, né? Ainda é muito baixo. O que falta para que possamos melhorar isso? Concurso. Mas a gente sempre recebe as mesmas desculpas. O Estado não tem dinheiro para fazer um novo concurso, não tem dinheiro para arcar com novas pessoas, isso, e aí a gente vai ficando cada vez mais defasado. E aí nós demoramos a atender um local de crime, porque não tem efetivo suficiente, a gente tem que viajar quilômetros, às vezes, para atender um local de crime. Se tivesse mais gente, a gente teria equipes mais distribuídas ao longo do estado, a gente teria uma maior interiorização da polícia científica. E a gente também teria mais celeridade no trabalho. Os laudos seriam entregues de forma mais rápida, inclusive, porque com mais gente, menos casos para cada um. Então, você pode se concentrar em fazer o seu laudo, porque o trabalho do perito não é só ali no plantão, o trabalho dele mesmo está quando ele sai do plantão, que é a execução do laudo, que dependendo do caso pode demorar uma semana, um mês, 6 meses. Então, é muito trabalho. E a gente tem um efetivo muito baixo, realmente. E a principal desculpa que se tem isso é que não tem dinheiro para fazer novos concursos. E aí a gente vai ficando com quadros de efetivo muito baixo, defasado, e muitas pessoas que já estão na época de aposentadoria. E que se aposentarem só vai piorar o quadro mais ainda. Então é isso, falta de concurso público. A senhora como perita corre risco de vida? Eu sempre digo assim, o nosso cargo dentro da Polícia Civil é um cargo mais tranquilo. Justamente porque a sociedade não tem tanto acesso a gente. A sociedade tem mais acesso às figuras que estão na delegacia de polícia, por exemplo, o delegado, o escrivão, o agente, né? A polícia militar, essa sim, que é uma polícia ostensiva, que sempre está na rua, essa enfrenta mais perigo. O perito, ele tem alguns perigos, por exemplo, quando ele está trabalhando em região de fronteira, então às vezes ali tem uma certa intimidação no trabalho pericial,
Mas, em geral, não é algo que acontece. E da gente, isso vê. O que pode trazer um risco de vida é o atendimento ao local de crime. Dependendo do local que você vai atender, pode haver uma troca de tiro. A gente já teve peritos envolvidos em troca de tiro. O Rio de Janeiro isso é frequente. Tem colegas que atuam lá e eles andam de fuzil. A própria perícia anda de fuzil, porque isso é normal. Eu já passei, na minha atuação, mesmo na Paraíba, alguma situação desse tipo. Mas, repito, em 4 anos eu passei por 2 situações, né? Então, ainda dentro da polícia, é um trabalho que é tranquilo. Aí a gente tem mais risco com relação à segurança, não de tiro, essas coisas, mas do ambiente que a gente atende. Porque às vezes a gente tem que subir um barranco, é um desfiladeiro, e já tivemos perito que despencou e morreu, né? Tanto o dia do perito oficial, comemorar dia 4 de dezembro, ou é dia 3 de dezembro, não me lembro, é por causa disso, a morte de um perito que caiu ao fazer um local de morte violenta, era um desfiladeiro, ele despencou e caiu. E tivemos, acho que há um mês atrás, um outro perito que, fazendo um acidente de trânsito numa rodovia, ele foi atingido por um carro e foi atropelado. Então, acidentes de trabalho, entre aspas, que qualquer outra profissão pode trazer. O da gente, o mais perigoso mesmo é a troca de tiro, porque aí você não tem como prever, ela pode acontecer. Mas, repito, dentro da polícia, eu ainda acho um cargo tranquilo. Como mulher, no Brasil, a mulher, ela tem ocupado esse cargo de perita criminal? São poucos no Brasil ainda? Não, nós já temos bem mais mulheres. As mulheres tendem mais a trabalhar de forma interna dentro dos laboratórios. A gente ainda tem poucas mulheres na rua, né, atendendo locais de crime. Isso muitas vezes porque tem filho, aí não teme, né? Se algo aconteceu, eu tenho filho. Às vezes é um marido que não curte, que não é todo homem. É engraçado, assim, meu noivo, ele olha pra mim e diz, meu Deus do céu, como eu chego de manhã com uma .40 na cintura, tendo acabado de sair de uma favela. Aí eu fiz, como foi sua noite? Não, eu fui ali na favela tal, teve uma troca de tiro, cheguei agora. Eu disse, não, isso é muito difícil aceitar, porque ainda tem um certo machismo. Então o homem, ele é assim, como é que a minha mulher anda com a .40 na cintura, entra na favela e eu tô aqui no computador? Né? Então tem muitas mulheres que não estão em local de crime também por isso, porque o marido não vai, né, aceitar bem. Mas temos mulheres sim, na Paraíba, atendendo no local de crime, em João Pessoa só temos 2, sou eu e a Roberta, é pouco, mas temos muita gente internamente, trabalhando em nível de laboratório. Mas a gente tem mais homens, mas a gente tem muitas mulheres. Doutora, a senhora veio a Rondônia fazer alguma palestra, né? Sim. E como a senhora se sente voltando a Rondônia? Feliz da vida. Rondônia sempre me recebe de braços abertos. Eu sempre tenho muito amor aqui. As pessoas curtem mesmo os conhecimentos de perícia. Eles curtem. Muitos já me acompanham assim nas redes sociais. Inclusive, para eu vir aqui, eu nem sabia, a instituição nem tinha entrado em contato comigo. Começaram a me marcar nas publicações. Aí foi assim, uma chuva de marcação em publicação, dizendo para eu vir, foi. E eu, gente, o que é isso aqui? O que é isso? Aí depois foi que fizeram o contato comigo e disseram, olha, tem um evento aqui, mas primeiro foi a pressão dos alunos, né? Isso eu achei fantástico. Isso eu achei muito fantástico. Então, eu não tenho como não me sentir feliz, me sentir honrada, mesmo vindo correndo, mesmo vindo nessa pressa, mas não tem como. Doutora, foi um prazer imenso recebê-lo aqui em Sala de Opinião, foi um prazer. E volte sempre. Foi um meu prazer. Deus, eu muito que agradeço, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Inovação, criatividade, liderança, determinação. Cada um com o seu sonho. O que eles têm em comum? A escolha. A escolha que faz toda a diferença. Venha para a Metropolitana. Nós iremos com você. Vestibular 2020. Inscreva-se pelo site metropolitana-ro.com.br. Provas dia 1º de dezembro. Metropolitana. Escolha fazer a diferença.
Estamos no laboratório de solos, onde realizamos ensaios químicos e físicos de solos. Esses ensaios são justamente as análises de matéria orgânica e física de solos. Sou a professora Esther, coordenadora de laboratórios do Centro Universitário Aparício Carvalho. Toda a estrutura que você precisa tem na finca. Novas possibilidades geram oportunidades. É preciso experiência para oferecer um novo curso de medicina. Faça medicina na Metropolitana. Inscrições abertas pelo site metropolitana-ro.com.br. Provas dia 1º de dezembro em Porto Velho e Brasília. Medicina Faculdade Metropolitana Rondônia. Uma nova possibilidade para você realizar o sonho de ser médico. Bem-vindo ao Centro Universitário dos seus sonhos. Os laboratórios têm tudo de mais moderno para você praticar durante o curso. Aqui você pode viver uma experiência universitária única e completa. Inscrições abertas para o vestibular pelo site vestefinca.com.br. Provas dia 1º de dezembro. Esse centro universitário poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas está aqui em Porto Velho, Rondônia. Centro Universitário Aparício Carvalho. Venha viver essa experiência.